Boa noite. Até o final do ano, o Governo pretende concretizar vários projetos que constam da carteira de financiamento de 100 milhões de dólares de parceiros multilaterais. A garantia foi dada pelo Ministro das Finanças, Comércio e Economia, Zula Merco Ramos, que admitiu para breve a vinda ao país de uma delegação do Banco Mundial. A carteira de financiamento disponíveis é para financiar os projetos estruturantes como a energia. Até o final do ano, alguns projetos serão implementados. O projeto de requalificação do marginal e a Estrada Nacional número 1 com o Banco Mundial, o BEI e a cooperação holandesa. Portanto, esses dois projetos, a requalificação mais a Estrada Nacional número 1, ronda os 60 milhões de dólares. Nós temos cerca de 29 milhões para a energia. Portanto, podemos contar, arrancar esses projetos, portanto, a médio prazo. Temos os projetos de formação profissional, temos o projeto do hospital com Kuwait Fund, também que o crédito já está aprovado, já está em vigor, portanto, só está a ultimar os estudos para arrancar o projeto. É claro que isso terá um impacto grande na nossa economia e nós estaríamos aqui a falar de um crescimento superior a 5%. Os projetos infraestruturais como porto e aeroporto estão na agenda do Governo. Nós temos um engajamento com o nosso parceiro, um recente parceiro, que é a República Popular da China, que já está a ultimar os estudos para a modernização do aeroporto, e o lançamento da pedra será também no final do ano, portanto no segundo trimestre do ano. Como um projeto integrado, consta o Porto de Pesca, que poderá fomentar empregos diretos e indiretos. Também é um projeto integrado, portanto, quando se constrói um porto de águas profundas, principalmente naquela zona onde nós estamos a referir, em que as condições naturais o permitem, portanto, associado a isso estará o Porto das Pescas, porque as pescas também é uma área que é um sector que achamos e temos a plena consciência que poderá mudar o rumo da nossa economia, se nós temos um porto pesqueiro em que os barcos de pesca podem encostar, é a criação de valores que poderá ser transferido para o país. Atualmente, os armadores pescam e levam, nós primeiro não sabemos qual é a quantidade, só nos reportam aquilo que querem, portanto, aquilo que nós contratualmente temos com eles, mas nós não sabemos na realidade quanto é que é. E isso não cria emprego dentro do país. Mas se nós tivermos um porto acostável, esses armadores poderão encostar, poderá ser desembarcado os peixes e eles poderão ser transformados aqui em Santo Tomé, criando emprego depois para sair do país. Dispondo já o país de uma estratégia do turismo financiada pelo Banco Mundial, uma delegação desta instituição financeira internacional chegará brevemente ao país para analisar com instituições pública e privada os mecanismos do financiamento de alguns projetos na área do turismo. Precisamente para ver com as autoridades e com o sector privado, portanto, como é que poderá ajudar a financiar algumas ações, alguns projetos na área do turismo. Ministro das Finanças, Comércio e Economia, Zul, Américo Ramos, a destacar os projetos financiados pelos nossos parceiros multilaterais e bilaterais. Hoje é o Dia Internacional dos Trabalhadores. Em alusão à data, o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural realizou esta terça-feira uma feira com o objetivo de reunir os agricultores. Hoje a Feira de Penha teve um significado especial para os produtores. Apesar do mau tempo que se fez sentir nas primeiras horas do dia, os pequenos e médios produtores reuniram-se nas suas respectivas bancadas com o propósito de escoarem os seus produtos.
Grande parte dos que se dirigiram à feira de Penha considerou os preços acessíveis. Eu sou agricultor de Mesquita, sou um agricultor, temos lá um bocadinho de pimentão e goiaba. É o que nós temos, pouca coisa, mas queremos contribuir com a nossa parte. E como está o comércio hoje? Tá normal, não está assim tão bom, mas está normal. Essa chuva ainda está estragando tudo. Está correndo tudo bem, até então. Está saindo, até então tem saído tudo, a nossa laranja já acabou. Então, está saindo tudo bem. O ambiente para mim está favorável, o preço aqui está acessível, todo mundo está a aderir às coisas do nosso país. Por acaso o país está a dar um passo para frente. Eu acabei de chegar agora, peguei banana, estou para levar para casa e depois vou pegar outras coisas mais. O preço está acessível? Está acessível, está bom. Com o investimento que o governo fez, tá vendo? Nas estufas, então houve grande melhoramento do cultivo, tá vendo? E nas estufas então produz em grande quantidade, dando que cria-se todas as condições satisfatórias para o cultivo. E neste momento a produção de pimentão tem sido satisfatória, por isso que com a ajuda do governo criamos o preço do pimentão. Teodorico Campos explicou o motivo desta feira ser tão especial. Hoje é um dia histórico. O 1º de maio é o dia que comemoramos o Dia Internacional dos Trabalhadores. O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, de qualquer forma, não poderia estar indiferente a esta data. O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural promove feira agrícola alusiva ao Dia dos Trabalhadores. A Organização Nacional dos Trabalhadores de Santo Tomé e Príncipe realizou uma marcha para assinalar o Dia dos Trabalhadores. A marcha percorreu várias artérias da cidade e capital. Sob o lema Respeito pelos Direitos dos Trabalhadores, centenas de trabalhadores de São Tomé marcharam em alusão ao dia a eles dedicado. Salário digno, liberdade sindical, proteção social e alargamento salarial foram as palavras mais ouvidas na marcha que percorreu algumas artérias da cidade capital. Essa manifestação guarda a assinatura do 1º de maio e o lema fundamental é respeito pelo direito dos trabalhadores. E salário digno e salário justo faz parte do respeito pelos trabalhadores. E a liberdade sindical é um dos aspectos que nós achamos muito importante nessa questão do 1º de maio. E o horário, a nova hora também, nós reivindicamos junto do governo, achamos também que é oportuno, mais uma vez, reforçar essa reivindicação. A questão da proteção social, alargamento do sistema de segurança social, todos os cidadãos devem estar cobertos pelo Sistema Nacional de Segurança Social. É um aspecto que nós também achamos oportuno abordar, alertar a opinião pública. E a questão do trabalho infantil, o Tribunal do Trabalho. Portanto, todo esse conjunto de situações que hoje sobrevivem, a questão de higiene e segurança no trabalho também é um problema que nós constatamos, faz parte do pacote reivindicativo dessa marcha. E também a aprovação do Código de Trabalho. Nós lutamos para que houvesse um Código de Trabalho e, infelizmente, até agora não foi aprovado. Na infraestrutura do trabalho precisa melhorar também, o nosso salário também precisa melhorar, um pouco de tudo. Marcha está boa, está bonita como vocês veem, mas eu gostaria que tivesse mais participação dos trabalhadores, né? Porque os trabalhadores de Santo Tomé e Príncipe não é só esse, né? Mas estamos a gostar da nossa turma. O secretário-geral da UNISTEP explicou os motivos do lema escolhido. O lema que nós temos, respeito pelos direitos dos trabalhadores, quer dizer que não está sendo respeitado. Uma vez que não está sendo respeitado, cabe os trabalhadores reivindicarem para que eles possam ser respeitados. João Tavares falou ainda da promessa do governo em conceder empréstimo aos funcionários públicos. Nós achamos que o empréstimo é bom, mas desde que seja sustentável e de fontes sustentáveis. Agora, pelo que nós percebemos, o Fundo de Segurança Social não pode ser, não deve ser como o fundo para empréstimo à função pública. O governo deve procurar forma de investimento do Fundo de Segurança Social, aplicar o dinheiro de segurança social, mas não desses moldes. Acho que bancos comerciais são instituições públicas, financeiras, para que possa dar crédito
aos funcionários e aos operadores econômicos. Portanto, a nossa posição relativamente a essa questão do crédito para funcionário com dinheiro de segurança social, aonde o STEP não concorda. No Dia dos Trabalhadores, centenas marcham pedindo principalmente salário digno e liberdade sindical. Sintager, Sindicato dos Trabalhadores de Ager, Autoridade Geral de Regulação, realizou esta terça-feira uma palestra em alusão ao dia 1 de maio. A referida palestra teve como objetivo refletir sobre a importância do Sintager. Os quadros técnicos da AGER celebraram o Dia dos Trabalhadores de uma forma diferente. Reuniram-se nas suas instalações numa palestra para refletirem sobre a importância do Sintager, Sindicato dos Trabalhadores da AGER. O principal tema, nós tivemos um tema que a comissão organizou, porque foi criada uma comissão para a organização da festa de 1º de maio para a AGER, e nós, enquanto Sintager, porque todos os trabalhadores não estão filiados no sindicato, tivemos o cuidado de fazer uma comissão mista, para que os não filiados ficassem de fora. Então, a partir daí, fizeram um programa, e nesse programa puseram um tema que é como é que surgiu o sindicato do Sintager, tendo em conta que nossa instituição tem poucos trabalhadores e, se calhar, não havia necessidade de se ter um sindicato. Foi nessa ótica que foi feita uma explanação, o porquê o surgimento do Sintager, quando e o que se fez até hoje. Os quadros técnicos da referida instituição emitiram as suas opiniões sobre a referida palestra. Relativamente à nossa atividade de hoje, consideramos positivo. Conseguiu atingir os nossos objetivos, além do mais, é na sequência das atividades que nós fazemos sempre, anualmente. E tendo em consideração que os outros anos eram sempre concentrados em Água Grande, então esse ano decidimos trocar de ares, mudar de distrito. Nós decidimos que fosse Aguazé, e porque os idosos, porque nós sabemos que essa gente passa alguma dificuldade, e não só conforme aqui, também nas outras paragens do país, sabemos que as pessoas que deram a sua vida para a nossa agricultura, para o nosso país, e hoje em dia, por saúde, não lhes ajudam, estão numa situação débil, e razão pela qual nós estamos cá para ajudar na medida possível. Ainda à margem das atividades, os quadros técnicos da AGER entregaram géneros alimentícios aos idosos de Aguazé e arredores. Esse donativo não só vai beneficiar os idosos de Aguazé, como de Ribeira Afonso, porque nós temos, quer dizer, aqui lá é centro e aqui depende também de lá. Então esses donativos não só vai beneficiar os idosos daqui, como também de lá, que são 90 idosos. Quadros técnicos da AGER a celebrarem o Dia dos Trabalhadores. Ainda sobre o Dia Internacional dos Trabalhadores, o Ministro do Emprego e dos Assuntos Sociais, Emílio Lima, proferiu uma mensagem sobre a data. Caros trabalhadores de Santo Tomé e Príncipe, por ocasião do Dia Internacional dos Trabalhadores, que hoje se assinala, venho em nome do 16º Governo Constitucional endereçar a todos os trabalhadores santomenses e aos estrangeiros que trabalham no nosso país uma mensagem de felicitação e votos de que este dia sirva para renovar as nossas esperanças em desenvolver e melhorar cada vez mais o setor laboral em Santo Tomé e Príncipe e, consequentemente, a economia do país. O governo, o qual faço parte, tem a plena consciência de que os desafios do setor do trabalho são enormes. A luta para a promoção e respeito pelos direitos dos trabalhadores tem sido uma constante. Santo Tomé e Príncipe e a Organização Internacional do Trabalho assinaram em 2013 o programa País Digno, País Trabalho Digno, com o intuito de sanar as fragilidades na área laboral, face à inexistência na altura de programas nacionais que fizessem uma ligação direta ao trabalho digno. Ao longo destes últimos 5 anos de implementação do programa Trabalho Digno, houve melhorias. Os trabalhadores estão mais e melhor informados sobre os seus
direitos e garantias e há um maior cumprimento da legislação laboral por parte das entidades empregadoras. Promover uma maior valorização do diálogo social e a criação de condições que permitam reforçar a negociação coletiva entre as partes, melhorar a cobertura e a extensão do sistema de proteção social, em que se estima que mais de metade da força de trabalho do país esteja no setor informal, constitui um grande desafio para o nosso governo. O governo tem dado sinais claros de seu engajamento no combate ao desemprego, com formação profissional para jovens, a criação de empresas e condições favoráveis para que os investidores possam gerar mais postos de trabalho e o país assim poder combater a vulnerabilidade social. Prezados trabalhadores, dentro em breve teremos o Código de Trabalho, mais um instrumento legal que permitirá sanar e melhorar as condições dos trabalhadores, dando respostas às novas exigências e desafios do setor laboral, na medida em que consagrará vários direitos e garantia dos trabalhadores santomenses. O 16º governo jamais se abdicará do seu compromisso consagrado na agenda de transformação de São Tomé e Príncipe, de promover o emprego dos jovens através da educação e formação. Na esteira deste compromisso, os jovens santomenses têm sido beneficiados com cursos de formação profissional no país e no estrangeiro para que possam desenvolver competências para entrarem no mercado de trabalho ou criarem seus próprios negócios, no âmbito das medidas que estão a ser implementadas no quadro da Política Nacional de Emprego adotada pelo governo em 2016. Caros trabalhadores, os avanços no setor do trabalho passam inequivocamente pelo reforço do diálogo no âmbito do Conselho de Concertação Social, permitindo uma maior proximidade entre o governo, os empregadores e as centrais sindicais do nosso país. A estes parceiros, reiteramos o nosso compromisso em estreitar os laços que os unem em prol do bem-estar dos trabalhadores, pois todos devemos caminhar de mãos dadas para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Não posso terminar sem antes agradecer, em nome do governo, aos parceiros bilaterais e multilaterais, às organizações internacionais que têm tido um papel preponderante no financiamento técnico e financeiro das reformas institucionais e sectoriais que o governo tem implementado para a melhoria do setor laboral e da proteção da solidariedade social. Assim, espero que seja mais um dia de reflexão e que possamos caminhar juntos rumo ao desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Um beijo a todos e, mais uma vez, um bom dia internacional dos trabalhadores. Estivemos com a mensagem do Ministro do Emprego e dos Assuntos Sociais. A Câmara Municipal de Oeiras de Portugal poderá vir apoiar o governo regional com vista à construção de um liceu. A vontade foi manifestada pelo presidente deste município de Portugal depois do encontro mantido com o presidente do governo regional para analisar o reforço da cooperação com a Ilha do Príncipe. Setor da educação com destaque a construção de um liceu na Ilha do Príncipe será prioritário neste relançamento e reforço de cooperação entre o município de Oeiras de Portugal e a região autónoma do Príncipe, que há vários anos vem mantendo uma germinação de cooperação. A confirmação é do próprio presidente da Câmara Municipal de Oeiras, depois do encontro de pouco mais de uma hora tido com o presidente do governo regional. O objetivo desta reunião e desta visita é, digamos, aprofundar aquilo que temos vindo a construir há vários anos, com altos e baixos, em determinadas alturas com mais atividade, noutras alturas com menos, porque todos estes processos da cooperação descentralizada e das germinações entre municípios e regiões depende muito realmente das lideranças que ocupam cada uma dessas instituições, não é? Dá-se em circunstâncias, nós temos uma experiência já antiga,
e que estamos a retomar do município de Oeiras pela multiplicidade, pela interculturalidade que nos caracteriza, entendemos que devemos levar por diante projetos, particularmente em municípios de países de expressão portuguesa. E com o Príncipe é uma das nossas mais antigas germinações, com a região autónoma do Príncipe. E, portanto, aquilo que estivemos a analisar são as possibilidades de reforço dessa cooperação, definindo que projetos poderiam ser mais interessantes, mais úteis para a população da região autónoma do Príncipe. E da conversa que acabámos de ter, concluímos que a hipótese de arrancar com o Liceu seria de facto um projeto que vem de encontro àquilo que são as aspirações da região, mas também dos jovens que naturalmente podem concluir os seus estudos liceais aqui e, portanto, espero que tudo corra bem e que nos próximos 3, 4 meses tenhamos já a possibilidade de ter definido um estudo prévio para o projeto do Liceu. Saúde, educação, entre outras, são as áreas de cooperação que estiveram em análise neste encontro. Então, nós privilegiamos as áreas da saúde, da ação social, educação, ordenamento do território. Eu diria que estas são o ambiente também, quer dizer, na área ambiental também. Portanto, há 4 ou 5 áreas estruturantes, não é? E dentro delas, obviamente que algumas delas têm a ver com investimentos em obra, como é o caso de levar por diante um liceu, naturalmente que iremos procurar mobilizar mais 1 ou 2 municípios portugueses que possam cooperar connosco também e com os quais a região autónoma do Príncipe tem relações. Depois, naturalmente, que há aquilo que nós designamos de cooperação técnica na área educativa, na área ambiental, na área da proteção civil, segurança, etc., que isso aí, portanto, faz parte, uma vez que sejam definidos os projetos, não é difícil desenvolver essa atividade. Portanto, são estas as áreas prioritárias. Região Autónoma do Príncipe e a Câmara Municipal de Oeiras a relançar as bases de cooperação. A delegação da equipa do Plano Nacional de Ordenamento do Território de São Tomé e Príncipe deslocou-se à região do Príncipe para encontrar com as autoridades da região com vista a colher informações para a realização dos trabalhos que terão lugar no país. Em audiências separadas com o Presidente da Assembleia Legislativa Regional e com o do Governo Regional, esta delegação, que terá pela frente a elaboração do Plano Nacional de Ordenamento do Território de São Tomé e Príncipe, está na ilha com vista a melhor se inteirar sobre as realidades locais dos trabalhos e colher subsídios junto às autoridades locais. O nosso objetivo aqui no Príncipe é conhecer a realidade local e viemos apresentar cumprimentos ao Sr. Presidente da Assembleia Regional. Tivemos uma conversa muito interessante sobre os aspectos legislativos e os aspectos de desenvolvimento e, seguidamente, tivemos também uma entrevista com o Sr. Presidente do Governo com os mesmos objetivos, portanto, a apresentação de cumprimentos, a explicação do trabalho que estamos a fazer e pedir a colaboração no sentido de facilitar os nossos contactos com os diversos serviços do Governo. Para efeito dos trabalhos, será integrado 3 componentes, nomeadamente fazer a cartografia de São Tomé e da Ilha do Príncipe, através de um avião que vai estar a trabalhar baseado a partir de São Tomé e que vai fazer a fotografia aérea e também o varrimento por laser e que depois irá dar origem a uma nova cartografia vetorial, portanto uma cartografia moderna, e que irá permitir depois basear uma série de outros trabalhos. A segunda componente é rever algumas leis do urbanismo e da construção e a terceira componente é fazer um plano nacional e planos para os distritos de São Tomé e um plano para a região autónoma do Príncipe. No caso específico da região do Príncipe, segundo este coordenador do Plano Nacional de Ordenamento do Território, nos encontros tidos com as autoridades regionais, foi ressaltado a visão da preservação da natureza que a ilha vem levado a cabo. Tanto um como o outro Presidente falaram sobre as perspectivas de desenvolvimento do Príncipe, aquilo que tem sido feito nos últimos anos, as alterações que existem e também projetos futuros, sempre numa perspectiva que nos foi muito vincada de preservação da natureza e também de desenvolvimento socioeconómico do Príncipe. Equipa do Plano Nacional de Ordenamento do Território a se encontrar com as autoridades da região. Pensamos que é muito importante
A dupla de Santo Tomé e Príncipe, composta por Alex Siqueira e Mauro Barros, conquistou o troféu do Torneio Internacional de Voleibol de Praia ao derrotar na final a dupla de Angola aos 2 sets. A competição foi disputada esta terça-feira na pré-SPM, num novo campo de modalidades, e a taça foi entregue pelo Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Afonso Varela. Praia SPM, no novo campo de voleibol de praia, esteve com uma excelente moldura humana para este torneio internacional de voleibol de praia, com a participação de 2 equipas de Santo Tomé, uma da região autónoma do Príncipe e uma da República de Angola. Na altura foi observado um minuto de silêncio pela morte de Joaquim Dias, ex-diretor dos desportos, ocorrida no passado sábado em Portugal. Entraram em campo para o primeiro jogo, antecedido do hino nacional, Alex Sequeira e Mauro Barros, que compunham a dupla da equipa A de Santo Tomé, a jogar de verde, e Lacete Costa e Helder Mendes, dupla da região autónoma do Príncipe. Mais forte foi a dupla de Alex e Mauro, que venceu nos 2 sets 21-13 e 21-7 e se qualificou para a final. No segundo jogo, e com direito ao hino do seu país, entrou em campo a dupla angolana, composta pelos atletas Fábio e Ricardo, que levaram melhor sobre a dupla da equipa B de Santo Tomé, ao vencerem nos 2 sets, num jogo bastante disputado, por 21-17 e 21-18, e debaixo de uma forte chuva que depois caiu sobre a praia SPM, mas que ainda assim não impediu que o torneio, que se transformou numa verdadeira festa de voleibol, prosseguisse. E foi assim que a dupla angolana se apurou para a final, e para defrontar a dupla de Alex e Mauro de Santo Tomé, mesmo debaixo de alguma chuva e vencida pela determinação do público, que não guardou o pé. Uma final de voleibol de praia com 2 boas duplas e de emoções fortes, com o público santomense a puxar de forma incessante e fervorosa a dupla nacional de Alex e Mauro, que no final venceu nos 2 sets, conquistando assim o troféu em disputa e para a festa dentro e fora do campo. Ao pódio tiveram direito as duplas que se classificaram no primeiro, segundo e terceiro lugares, mas todos com direito a medalhas. Mas a taça foi para a grande vencedora do torneio, a dupla de Santo Tomé, composta pelos atletas Mauro e Alex, este último que recebeu o troféu das mãos do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Afonso Varela, para a alegria de Alex Sequeira, da dupla vencedora. Muito satisfeito por ter ganhado o primeiro lugar. Como puderam ver, foi muito esforço do nosso treinador Aurélio Leite, que investiu em nós sempre, dedicou a nós, para que hoje podemos ter essa medalha. Foi tudo graças ao nosso mister, Aurélio Leite. E eu agradeço muito ao nosso mister. E como é que vê então os próximos jogos juvenis da CPLP em voleibol? Quanto aos próximos jogos juvenis da CPLP, eu vejo que os nossos jovens têm potencial para ganharem o primeiro lugar da CPLP. Apenas basta o Estado e o governo investir mais nos jovens para que eles possam dar o seu melhor também. Fábio Carvalho, da dupla angolana, apesar da derrota, teceu elogios ao torneio e à qualidade dos voleibolistas nacionais, mas com algumas queixas ao trabalho dos árbitros nesta competição. Foi um grande torneio, gostamos imenso. Aprendemos um pouco da cultura de Santo Tomé e Príncipe, gostamos imenso mesmo. Foi um bom jogo, o torneio estava a decorrer muito bem, houve o fator chuva, vento, mas é algo normal no voleibol de praia. Influenciou um bocado, mas nada a ver. E gostamos imenso mesmo do torneio, foi algo bem proveitoso e gostaríamos que se repetisse. Agora diz-me só uma coisa, portanto, que sinal é que dá aos voleibolistas santomenses à luz dos próximos jogos juvenis da CPLP? Olha, eles são uns bons jogadores, gostei imenso da evolução deles. Já os tinha visto jogar uma vez, por acaso eles jogam muito bem, não contava que eles fossem assim tão tecnicistas. Gostei bastante mesmo de jogar contra eles, gostaria de repetir de jogar, mas dessa vez que fosse com outro árbitro, porque o fator árbitro também influenciou bastante no nosso jogo. Mas nada a ver, é uma coisa ultrapassada, conseguimos o segundo lugar e agradecemos imenso todo o povo de Santo Tomé que nos acolheu, porque é um povo muito acolhedor e só desde já agradecer por tudo. E se um dos grandes objetivos deste torneio internacional de voleibol de praia foi o de testar o novo campo da modalidade na praia SPM, então pode-se dizer que a infraestrutura passou com distinção e que para já está conquistada com êxito uma primeira etapa para os próximos jogos juvenis da CPLP em Santo Tomé e Príncipe. A dupla de Santo Tomé, composta por Alex Sequeira e Mauro Barros, a conquistar o troféu no torneio internacional de voleibol de praia. Foi massiva a presença da juventude
neste torneio internacional de voleibol de praia, disputado esta terça-feira na Praia SPM. O título conquistado fez com que esta mesma juventude acredite na boa prestação dos nossos atletas nos próximos Jogos Juvenis da Lusofonia em São Tomé e Príncipe. O Nacional de Voleibol de Praia foi notória a presença, sobretudo dos jovens que, numa claque bem organizada, puxaram pelas equipas nacionais. E foi a tática também bem necessária para a conquista do troféu em disputa. E algumas vozes não esconderam satisfação pelo torneio que sorriu para os lados dos anfitriões. Foi bom da parte dos jogadores de São Tomé, Príncipe e tanto Comangó. Agora, pergunto, São Tomé, a dupla de São Tomé venceu o torneio. Isso significa que nos jogos da CPLP tudo é possível, São Tomé pode vencer? Sim, isso mostra que os jogadores de São Tomé estão aptos para enfrentar qualquer equipa. Ok, muito obrigado. Como é que chama? Zito. Zito, assistiu a esse torneio de voleibol, o que achou? Achei bem, gostei. E acha que a equipa de São Tomé, portanto, está em condições de vencer os próximos jogos? Está em condições sim, gostei sim. E outro jogo vai ter que ir para nesse jogo. Ok, muito obrigado. Muito! O que é que acha da nossa equipa? Muito forte, eles estavam preparados, tinham uma ótima técnica, foi perfeito. E quero dizer que nos jogos da CPF tudo é possível, São Tomé Príncipe ganhar em voleibol. Eu acredito. A juventude satisfeita com a conquista da taça do Torneio Internacional de Voleibol de Praia e acreditar numa boa prestação dos atletas santomenses nos Jogos Juvenis da CPLP a decorrerem de 21 a 28 de julho na capital do país. O ministro da Juventude e Desporto considerou este torneio de voleibol de bastante bom e, por isso, no final da competição, Marcelino Sanches Chalino felicitou a Federação Santomense da modalidade. Eu quero felicitar a Federação Santomense de Voleibol por esta excelente organização deste torneio. O torneio foi bastante bom, foi um torneio para podermos testar o campo que vai ser o palco para os jogos da CPLP. Faço um resumo bastante positivo destes jogos e para concluir, São Tomé e Príncipe saiu a vencer, portanto, o torneio. Os meus parabéns à equipa santomense por terem vencido este torneio. Isso quer dizer que potencialidades existem para que possamos estar no alto nos próximos jogos em voleibol? Eu acredito, os santomenses têm qualidade, têm boa capacidade motora, é preciso trabalharmos com critério para que efetivamente possamos chegar a um patamar alto, um patamar de competição, para que efetivamente possamos ter bons resultados. Notícias do resto do mundo. No Ruanda, as memórias do genocídio de 1994 continuam bem presentes. As autoridades descobriram um conjunto de valas comum perto de Kigali. Suspeita-se de que possam conter entre 2.000 e 3.000 corpos de vítimas de massacres. O cálculo é feito com base no número de desaparecidos na zona. A descoberta foi feita no distrito de Gazabo, arredores de Kigali, a capital. Há quem se pergunte como puderam os residentes ter mantido o silêncio durante mais de 20 anos. Ainda não foi definido o que vai ser feito com os corpos. Durante o genocídio ocorrido no Ruanda, grupos extremistas Hutus cometeram assassinatos em massa de Tutsis e Hutus moderados. Desde a queda do regime líbio, já lá vão mais de 6 anos que o Níger se tornou numa autoestrada para o tráfico humano. Migrantes que vêm dos países subsaarianos e da África Ocidental e que tentam chegar à costa do Mediterrâneo. No entanto, muitas destas pessoas estão a voltar para trás depois de passarem por aquilo que dizem ser um inferno. No terminal rodoviário de Niamey, capital do Níger, muitos relatam o que viveram na Líbia. Um migrante liberiano diz que a experiência que viveu na cidade de Benghazi foi muito dura. Conta que os líbios pegam nos migrantes africanos negros, metem-nos em casas e exigem o pagamento de cerca de 300 euros. Depois, levam-nos para um barco para atravessar o Mediterrâneo e, quando o barco está cheio,
prendem os migrantes, levam-nos para outro local, batem-lhes e obrigam-nos a trabalhar em quintas. And treat you every day, they beat you every day, you have to go on the farm to work. Um outro migrante, da Guiné-Conakry, garante que os líbios são selvagens e que só se salvou com a ajuda de Deus. Revela que viu muitos camaradas e amigos serem mortos à sua frente, que o levaram para uma casa e que lhe batiam todos os dias. E quando ligava para a família era pior, porque lhe batiam para que os familiares o ouvissem gritar e assim ficassem mais motivados para enviar dinheiro. Garante ainda que muitos migrantes morreram e muitos outros ficaram traumatizados pelas torturas. A rota dos migrantes no regresso aos países de origem passa por Agadez. Viajam de autocarro para aquela cidade no norte do Níger e daí para Niamey, onde a Organização Internacional para as Migrações arranja transporte gratuito que os leva para os respectivos países. São 2 dias de viagem entre Agadez e Niamey, que os migrantes levam 2 dias a percorrer. O tráfico humano tornou-se uma ameaça séria à estabilidade do Níger. Os traficantes aliaram-se a bandidos e a jihadistas e tentam controlar este país estratégico, que serve de ponte entre a Líbia, o Mali e a Nigéria. O ministro da Defesa do Níger admite que há compatriotas seus a serem explorados por traficantes e vendidos em vários cantos do mundo e garante que são os mesmos traficantes que estão por trás do tráfico de armas na região. É cada vez mais difícil aos migrantes chegarem ao Mediterrâneo através da Líbia. Se tiverem sorte, são detidos pelo exército do Níger e enviados de volta aos países de origem. Caso contrário, é quase certo serem capturados pelos grupos criminosos na Líbia. O Níger tornou-se quase um polícia da região depois de ter feito um acordo com a União Europeia, um acordo que alguma sociedade civil do país encara como uma forma de colonialismo. O sociólogo Souley Hadji lembra que depois deste acordo o Níger colocou os militares a bloquear o acesso ao norte do país em direção à Líbia e à Argélia. O que para este universitário é uma política de mercenarismo. Nós damos dinheiro e vocês fazem isso. Mas a política do Níger está a provocar descontentamento pela diminuição do número de migrantes a passar pelo país. Isto porque a economia local já começou a ressentir-se. O embaixador da União Europeia no Níger, o português Raul Mateus Paula, diz que o tráfico humano diminuiu, mas ainda não acabou. Recorda que o Níger adotou medidas de segurança, prendeu traficantes, apreendeu veículos e que tudo isto foi conjugado com apoios ao desenvolvimento para dar outras perspectivas de vida às pessoas que viviam da economia paralela do tráfico. Aux personnes qui vivaient de ces trafics, de cette économie parallèle. A União Europeia ajuda o Níger com 230 milhões de euros através do Fundo para a África e outros quase 600 milhões de euros através do Fundo Europeu do Desenvolvimento. Bruxelas financia ainda 5 centros da Organização Internacional para as Migrações no país que ajudam os migrantes a regressar aos países de origem ou obter asilo. Fazem 40 mortos, entre eles 11 crianças e 10 jornalistas. O duplo atentado ainda não foi reivindicado. Sa Mahai, fotógrafo-chefe do escritório da agência France Press na capital do Afeganistão, estava no local da primeira explosão desde a segunda-feira. Foi morto no segundo ataque que ocorreu cerca de 30 minutos depois. Mahai trabalhava para a agência desde 1996 e participou na cobertura da invasão dos Estados Unidos em 2001. Outros 8 repórteres, sobretudo de meios de comunicação locais, morreram na mesma explosão. Um outro jornalista afegão da estação pública britânica BBC foi morto a tiro esta segunda-feira na província de Khost, no sudoeste do Afeganistão.
De acordo com o balanço ainda provisório divulgado pelo Ministério da Saúde afegão, só esta segunda-feira 40 pessoas, entre elas 11 crianças e os 10 jornalistas foram mortos. Os familiares das vítimas desesperam nos hospitais, uns porque ainda não sabem se estão vivos, outros porque perderam pessoas muito próximas. O duplo atentado ainda não foi reivindicado. O primeiro ocorreu perto da sede dos serviços secretos afegãos. De acordo com as forças de segurança, o outro bombista suicida escondeu-se entre os repórteres, transportando uma câmara e fez-se explodir. De acordo com a ONU, Cabul torna-se cada vez mais o local mais perigoso do Afeganistão para civis. Grande parte dos ataques são realizados por homens-bomba reivindicados pelos talibãs ou pelo autoproclamado Estado Islâmico Daesh. E assim concluímos o telejornal. Em nome de toda a equipa, boa noite.